Olá, o nosso bate-papo hoje é sobre desenvolvimento econômico, criação de oportunidades e, sobretudo, sobre o futuro de uma das cidades mais prósperas aqui da região do Médio Piracicaba. Comigo hoje, Gabriel Quintão, secretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo do Rio Abaixo. Bem-vindo, Gabriel. Obrigado, Erivelto. Prazer estar aqui com você, com todos que acompanham o Jornal Notícia. É sempre uma satisfação poder conversar, bater um papo, compartilhar tudo que tem sido construído lá em São Gonçalo. Muito bacana. Tenho certeza que o assunto aqui vai render, porque são pautas que interessam a todos nós, né? Com certeza, a gente tem muita coisa bacana acontecendo. São Gonçalo é uma cidade que tem se estruturado, né? Tem crescido com planejamento, tem crescido com responsabilidade e tem possibilitado alcançar os resultados que a gente tem tido lá hoje. Isso é muito bacana. Mas antes da gente falar de São Gonçalo, dos projetos de evolução, eu queria falar um pouquinho do Gabriel. Sim, O Gabriel Quintão, que chegou a São Gonçalo, assumiu essa responsabilidade de uma secretaria que é carro-chefe do governo sim, Nozinho. Fale um pouquinho da sua trajetória para sim, as pessoas te conhecerem um pouco sim. melhor. Eu tenho uma atuação de quase 12 anos na vida pública, né? Eu sou gestor público de formação, né? Graduei na área, e sempre atuei nesse setor, né? Então eu já tenho uma experiência de ter sido secretário municipal de administração em Itabira, onde tive a oportunidade de coordenar e estruturar programas muito importantes, como o plano de carreira, como a digitalização dos processos da prefeitura. Fui assessor parlamentar do deputado Nozinho, então já tenho uma relação com o Nozinho aí de quase 10 anos. Então, enquanto ele foi deputado, eu tive a oportunidade de estar ao seu lado, estar acompanhando, caminhando. Trabalhei ali na Assembleia, então eu pude estar dos dois lados, né? Tanto no Executivo quanto no Uhum. Legislativo. Também já fui da área de gestão de projetos, captação de recursos. Então, eu tenho uma experiência muito grande e que há quase um ano e meio, né, mais de um ano e meio, já estou à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de São Gonçalo do Rio Abaixo. É uma pasta muito importante para um território minerado. O prefeito Nozinho, ele tem a diversificação econômica, o desenvolvimento econômico como prioridade de gestão, né? Ele coloca isso como algo que precisa de ser encarado, precisa de ser feito. Então, para Uhum. mim, é uma honra e uma responsabilidade muito grande ter a confiança dele, né, tá à frente dessa pasta, que é uma pasta que eu falo que muitas das vezes o desenvolvimento econômico, ele é algo que quando você chega ali num resultado final, tem muita coisa que já aconteceu por trás, né? Sem dúvida. Então, o momento que São Gonçalo vive hoje é um momento de colher esses frutos que foram plantados ao longo dos últimos anos. Uhum. Então, eu sou alguém que vem da iniciativa 100% pública, né, de formação, de vida mesmo. Acredito muito que o poder público ele tem que funcionar para servir de ferramenta para a transformação da vida das pessoas. Eu nunca tinha tido a oportunidade de estar numa pasta de desenvolvimento econômico que lida com o setor produtivo, com o setor empresarial, mas eu acho que a experiência de ter vindo ali da parte de relacionamento governamental, da burocracia do setor, me Uhum. fez ter uma visão de que o poder público tem que funcionar para facilitar a vida das pessoas, né? Então, isso tem proporcionado uma experiência muito grande e trabalhar com o Nozinho eu falo que é um aprendizado diário, um aprendizado constante. Uhum. E como é que foi esse convite para você assumir essa pasta, para aceitar esses desafios? E aproveitando o gancho, se você puder responder junto, Claro. como é que foi o desafio de aceitar, né, o convite e como é que você encontrou a secretaria quando você chegou lá? Claro. Olha, como eu disse, o Nozinho, a gente já tem uma relação aí de quase 10 anos, né? Eu fui assessor parlamentar dele Uhum. e estive nos últimos 4 anos, os últimos 4 anteriores em Itabira como Isso. secretário, e a gente sempre manteve uma boa relação. São Gonçalo é uma cidade que, antes mesmo de eu estar como secretário, eu sempre convivi, conheço a cidade, né? Tenho propriedade lá. Uhum. Então, é uma cidade que eu gosto muito, uma cidade muito, muito próxima. E eu sempre falo que a gente precisa de pensar cidades desenvolvidas de forma integral, né? Aham. E aí o Nozinho, depois das eleições de 2024, a Sim. gente conversou, ele me perguntou: "O que que você vai fazer da vida?" Eu falei: Nozinho, tô com alguns planos, acho que dessa vez eu vou pra iniciativa privada." E Uhum. aí o Nozinho, com seu jeito, de ser, né, muito tranquilo, na dele, falou assim: "Ó, espera um pouquinho que eu quero ter você junto com a gente."
e a secretária que estava anteriormente, a Marinês, Sim. ela pediu para sair e ele falou, ó, ela vai sair, eu quero que você ocupe. Então eu cheguei, eu encontrei uma secretaria muito bem estruturada, Uhum. né? Eu falo que a Marinês e eu, nós temos dois perfis muito diferentes, né? Ela tem um perfil mais de gestão burocrática, de organização interna, então ela foi a responsável por fazer esse balizamento do Prospera, conjunto de leis, organização e tudo, e quando eu cheguei eu encontrei uma secretaria realmente organizada e Uhum. tive ali do Nozinho a confiança e a autonomia para dar à secretaria a roupagem necessária que ela precisava para Uhum. poder fazer essa alavanca alguns projetos. Então a gente fez uma reestruturação, a secretaria ela incorporou alguns outros setores, como por exemplo a parte de empregabilidade, ela veio para a secretaria, né? A gente trouxe o Cine, nós trouxemos ali a parte de qualificação também, trazendo o Senai, então nós integramos todos esses programas junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, fizemos toda essa estruturação, estruturamos uma boa equipe e a partir disso a gente conseguiu traçar um planejamento para esse primeiro ano que graças a Deus agora a gente já está colhendo os resultados. Muito legal. E São Gonçalo, todos sabemos que é uma cidade de forte vocação minerária. O Lozinho sempre repete a velha frase de que mineração não dá duas safras, e a gente acompanha, né, há muito tempo uma busca por uma diversificação econômica. E quais são os projetos que vocês, na sua pasta, né, têm desenvolvido diante desse cenário? Erivelto, eu entendo que todo município minerador ele tem que ter uma premissa. Uhum. A mineração ela é apenas ponto de partida, ela não pode ser destino final. E a gente não pode esperar a mineração caminhar para o seu fim para começar a pensar. E São Gonçalo teve a felicidade, né, de ter no início da sua mineração um gestor como o Nozin, que pensou início, meio e fim. Uhum. Não existe fórmula mágica, não existe receita de bolo para diversificação econômica. Não existe. Eu acho que isso é o primeiro ponto. Todo mundo que vive no município marcado pela mineração tem que entender isso. Não existe chegar hoje e falar assim, vamos fazer um projeto X que vai resolver a diversificação Ou um econômica. projeto que já deu certo em outra Não cidade, por existe. exemplo. Não existe. Uhum. Vamos copiar tal lugar. Não, cada Isso. lugar tem sua particularidade, cada território tem o seu modo de se desenvolver. Então, o que a gente precisa de ter é entendimento de como que esse território cresce. E São Gonçalo soube, quando a riqueza da mineração chegou, transformar aquilo em infraestrutura. Então, o Uhum. município se dotou de boas avenidas, boas escolas, investiu em saúde, investiu em infraestrutura, em cultura, em lazer, em qualificação do serviço público, em modernização. E isso permitiu que hoje, né, transcorridos 20 anos da exploração mineral da mina de Brucutu, o município tem a tranquilidade de poder pensar no direcionamento dos recursos públicos para o investimento em desenvolvimento econômico, Uhum. seja para a construção de distrito industrial, seja para investimento em qualificação, em educação, em incentivos, em linhas de crédito. Por quê? Porque a lição de casa foi feita. A cidade está estruturada, a cidade está preparada. E isso faz muita diferença. Então, eu entendo que os municípios minerados, os municípios marcados pela mineração, Uhum. o primeiro ponto, ele precisa de compreender qual que é a sua vocação. Não existe uma fórmula mágica. E repito, São Gonçalo conseguiu entender que ele tem uma vocação muito forte para a logística e agora desde o ano passado, a gente tem potencializado uma vocação muito grande para o segmento alimentício e para a indústria química, né? Então, a gente conseguiu entender a vocação da cidade e ter uma cidade preparada. Porque o investidor, o empresário que está nos escutando, que está nos acompanhando, quando ele chega num território, ele quer encontrar um ambiente desburocratizado. Ele Uhum. quer segurança jurídica, ele quer qualidade de vida para o seu trabalhador e ele quer uma prefeitura que, se ela não pode ajudar, não atrapalha. Eu falo que isso é uma premissa. Uhum. Então, quando ele encontra qualidade de vida, segurança jurídica e o poder público estendendo a mão, é uma receita que dá certo. Como eu disse, não tem receita mágica, mas tem um caminho para você fazer. Então, acho que o que explica muito o resultado que São Gonçalo tem tido é esse tripé, né? De uma prefeitura organizada, um gestor que prioriza o desenvolvimento econômico e uma integração entre as secretarias. Uhum. Eu acho que isso é um fator que
pesa muito também, sabe? As secretarias conversam muito entre si. Existe um entendimento de que não tem como a Secretaria de Desenvolvimento Econômico trabalhar isolada. Se eu não tiver, por exemplo, uma parceria excelente, como eu tenho, por exemplo, com o Diego, que é o secretário de Obras, Sim. a gente não consegue organizar a infra. Se eu não tiver um excelente alinhamento com o jurídico, com a administração, né, com essa parte burocrática, Gestão, a gente né? não consegue fazer bons projetos, a gente não consegue licitar a cultura como economia criativa, a agricultura, os serviços urbanos para pensar o ordenamento da cidade, o meio ambiente num território marcado pela mineração, ou seja, todas as secretarias, todos os segmentos eles têm que conversar e isso proporciona hoje que São Gonçalo tenha esses bons resultados. Não, muito legal. Então, assim, em linhas gerais, o futuro de São Gonçalo já começou Já ou já começou. tem tempo, né? Tem. E quando você fala que o poder público não pode atrapalhar o empresariado, quais são as estratégias que vocês aplicam? O que São Gonçalo fez para falar assim, gente, venham investir conosco? Sim. Primeiro ponto que a gente tem em relação aos empreendedores que chegam na cidade é legislação simplificada. Tudo garantido em lei. Uhum. Para não ter aquele risco do seguinte, hoje o prefeito está lá, é meu amigo, Isso. resolveu. Conseguir uma área, e etc. Amanhã veio outro prefeito e falou tchau. Não, em São Uhum. Gonçalo não existe isso. Em São Gonçalo as coisas são baseadas na técnica. Você é empresário, quer investir na cidade, você tem capacidade de investimento, você tem um projeto, você tem um plano de negócios, você está estruturado, opa, você é bem-vindo. Olha, eu sou pequeno, Gabriel, eu estou começando, eu não tenho ideia. Vem cá, nós vamos te levar para o Instituto Federal, nós vamos te incubar para você transformar. Então, o que a gente pensa enquanto facilidade para quem quer empreender? Legislação, tudo garantido em leis. Porque, pensa, Heriberto, você chega, hoje você faz um investimento, amanhã você muda. Que segurança que você dá ao empresário? E em São Gonçalo a gente tem legislação, desburocratização. Sabe? Quanto mais rápido a gente conseguir fazer os processos andarem, melhor. Então, a gente aderiu à Rede Sim Mais Livre, com a parceria com o governo do estado. A gente busca parcerias com o governo federal, com a União, com as associações comerciais, de dizer o seguinte, olha, o que a gente pode fazer para o empresário gastar menos tempo? Né? Você ter... Ontem eu estava com o Rafael e com o Felipe, que são da Tieliana, indústria importante que está se instalando, e a gente conversando lá na obra, e entre a primeira conversa que a Tieliana teve com a gente e a conclusão das obras de terraplanagem de onde eles vão se instalar, foram 120 dias. É muito rápido. 4 meses. Por quê? Eles chegaram, preencheram um formulário, a gente analisou, deu a resposta, eles vieram, assinaram, a gente iniciou, contratou, a obra começou. Ou seja, 120 dias entre a primeira conversa para se instalar e a conclusão da obra. Não, início ou conclusão? Conclusão da obra, sim, para eles poderem começar já a construção e começar a tocar. Entendi. Então, isso facilita. Realmente é muito rápido. Então, por exemplo, licenciamento ambiental, que eu falei agora, o nosso lá é até classe 4, ele é 100% digital, né? Busca por vagas de emprego de trabalho. A empresa precisa de buscar. A gente tem o Cine integrado, então a gente consegue direcionar, fazer a busca ativa desses profissionais. Qualificação, a gente tem o Senai, então a gente consegue qualificar conforme a necessidade do empresário. Alvará, dispensa de alvará, a gente já tem através da Rede Sim Mais Livre. Então, tudo isso é um conjunto de regras que a gente tem para simplificar. Então, por exemplo, a casa do empreendedor, quero abrir um MEI, vai lá, com meia hora a gente abre. Precisa emitir uma guia, a prefeitura te auxilia como é que faz. Então, todas essas ações somadas fazem com que quem quer empreender em São Gonçalo torne o seu dia a dia mais rápido e mais fácil. Isso é muito interessante, porque dentro da premissa de que o seu poder público não atrapalhar, ele já ajuda muito, Ajuda muito. Então, avançando nesse tema, falando sobre atração de empresas e novos investimentos, a gente percebe que São Gonçalo está aí para anunciar o terceiro distrito industrial. Quantas empresas São Gonçalo tem hoje? Hoje nós contamos com o Distrito Industrial 1, né, que é o distrito que foi feito lá na primeira gestão do prefeito Nozinho. Ele tem aí mais ou menos 80% de ocupação. Então, a gente tem algumas áreas disponíveis, que a gente fez uma expansão nele. Sim, me né? recordo. Nós temos o Distrito Industrial 2, 100% ocupado, que é um distrito que conta aí hoje, por exemplo, com grandes empresas como a Sotrec, a Vita Química, vai estar recebendo a planta da Fralia, a planta da Tieliana, a Cetróleo, a Ouro Verde, 100% ocupado.
Nós temos o Distrito Industrial 3, às margens da BR-381, que é um distrito que a gente inicia as obras agora esse mês, vai receber a planta da Bional, vamos anunciar uma outra indústria essa semana, mais de 400 mil metros quadrados de área útil às margens da 381, com a lógica de condomínio empresarial. Nós temos o Distrito 4, que já está em construção, que vai receber o Frigo Hiper, que é do grupo hipercomercial Monlevade, que vai ser uma planta de quase 30 mil metros, que a gente tem ainda mais 3 áreas disponíveis dentro dele, e já temos adquirido o Distrito Industrial 5, que está em fase de planejamento, né? Então, hoje a gente tem tudo isso. Hoje, ativas dentro do município, com contrato de concessão em implantação e funcionamento, nós temos 30 indústrias. Com as duas que a gente assina esse mês, nós vamos chegar em 32, né? Das mais variadas possíveis. A gente tem segmentos líderes nas suas categorias, como é o caso, por exemplo, da Sotrec, né? Que é do grupo Caterpillar, que é uma grande empresa que está lá. Nós temos, por exemplo, a Famoso, que é uma das primeiras indústrias que tem a bananinha, onde você para hoje em qualquer lugar. Eu estive em São Paulo há pouco tempo, na hora que eu cheguei lá na Faria Lima, na padaria, tinha bananinha Famoso. Então, aquela bananinha amarelinha e a azul. Eu gosto mais da azul porque ela é sem açúcar. E é bacana, né? Saber que sair daqui tá ganhando daqui. O país. E a gente tem, por exemplo, a Minas Mais, né, que foi adquirido pelo Grupo ITA, que é um grande laticínios que hoje está exportando para Burlington, nos Estados Unidos. A gente tem lá a Anva, que é uma empresa são gonçalense, genuína São Gonçalo, que produz tonel, produz ofurô, produz barril de cachaça, manda para todos os lugares hoje, né? Então, assim, a gente tem um orgulho muito grande de ver tem a Minas Goiabada, que é uma empresa também são gonçalense, que produz uma goiabada deliciosa com doce de leite. Isso é legal perguntar, porque muita gente acha que São Gonçalo está de olho só nas empresas de fora. Mas também, esse ponto também que eu queria chegar. Sim. Tem empreendedor em São Gonçalo que tem oportunidade de montar seus negócios. Você já citou aí pelo menos 2. E como é que funciona para o empreendedor local, ou de São Gonçalo, ou mesmo de cidade vizinha aqui, do Médio Piracicaba, que se quiser instalar lá, como é que ele pode fazer? Eu digo que é o seguinte, quem quer empreender, São Gonçalo é o local adequado. Do pequeno ao médio ao grande. A gente estruturou uma política de desenvolvimento econômico e o Inozinho tem muito essa preocupação que ela consegue atender todas as faixas. No ano passado, a gente fez uma alteração na Lei 22.290, que é a nossa lei, que eu falo que é tal qual o Estado tem a Constituição Mineira, o governo fez até a Constituição Federal, nós temos, eu brinco, que é a nossa Constituição do Desenvolvimento Econômico, que é a Lei 22.290, que é a lei que dá diretriz sobre o fundo, sobre a governança, sobre os incentivos, os benefícios fiscais. Essa lei, quando a gente fez uma alteração, a gente criou os anexos que trata da pequena e média empresa, da grande empresa, e agora nós estamos avançando ainda mais, que nós estamos indo para incubação. Então, como que funciona? Hoje, quem é MEI, quem não está formalizado, não está registrado, não está regularizado, nós temos feito um trabalho muito grande. Tanto que em outubro do ano passado, nós batemos recorde, maior índice de formalização de empresas na história de São Gonçalo. Porque a gente pegou aqueles pequenos empreendedores, a pessoa que trabalha com um doce, uma cabeleireira, um marceneiro, e falamos o seguinte, vamos formalizar. Vem cá, a prefeitura te estende a mão, a gente quer fazer com que você se registre, se legalize e nós temos políticas públicas para você. Então, para os pequenos, a gente tem a Casa do Empreendedor, onde a gente dá orientação, dá consultoria, capacitação, espaço para ele poder estar. E hoje, com o Instituto Federal funcionando lá, a nossa unidade tecnológica, ela trabalha com pré-incubação e incubação. Então, às vezes, a pessoa só tem uma ideia. Então, ele chega lá com essa ideia, nós direcionamos ele para o IF. E dessas ideias nascem grandes produtos que são desenvolvidos. Eu gosto sempre de exemplificar. Nós temos em São Gonçalo a Dani, do Santa Delícia. Conta a história da Dani em todos os lugares que eu vou. A Dani, há mais ou menos um ano, ela estava no gabinete conversando com o prefeito Nozinho junto do esposo dela. E ela queria empreender, ela estava passando por uma situação pessoal, e o Nozinho falou assim, não, espera um minutinho. Ele me ligou, ainda na Prefeitura Velha, eu saí correndo, cheguei lá, ela estava com uma cestinha com pães de queijo. Pão de queijo, eu lembro até hoje, pão de queijo de costela e pão de queijo de frango. E ela tinha uma ideia que ela queria começar a fazer os pães de queijo. E ela me perguntou, como é que eu começo? Eu falei, me dá mais ou menos 40 minutos, meia hora, que eu volto aqui e nós vamos lá na Casa do Empreendedor. E aí eu falei com ela, vamos lá. Peguei, fomos na Casa do Empreendedor, junto com a Juliana, que trabalha direto com a gente, Juliana Bueno. Falamos assim, vem cá, nós vamos abrir seu MEI. Com meia hora, ela da informalidade, ela foi formalizada, abrimos o MEI, ela se legalizou.
ela formalizou. E aí ela passou por todo um processo de consultoria. Nós demos um apoio para ela, precificação, qualidade do produto, e ela começou a vender o pão de queijo. E foi. E eu sempre conversando, como é que tá indo seu negócio? Tá caminhando, Gabriel. Ela falou assim, olha, eu falei, vai abrir um espaço na feira. Quer colocar uma barraquinha? Ela falou, quero. Ela foi para a feira. Ela começou. E eu sempre lá comprando o produto dela, falei, olha, vamos dar um passo a mais agora? Vamos pro IFMG? Você precisa de melhorar a engenharia do seu alimento. Você vai ter consultoria. Ela teve. É um negócio tão legal que eu cheguei um dia de manhã, comi o pão de queijo e falei assim, você mudou a receita. Ela, mudei, recebi aquela consultoria. Ela começou a vender, ela escalou o produto dela. De MEI, ela já foi desenquadrada, ela já virou uma microempresa a partir de agora. Ela já está contratando uma funcionária. Ela já vai abrir a fábrica dela. Ela, no Festival de Inverno, em todos os eventos do município, ela está participando. Algo que era uma ideia, virou uma empresa. E isso em quanto tempo? E isso em menos de um ano. Ela começou, então, e o produto dela já E o era... produto dela Era bom? era bom e Isso. virou ótimo. E aí vocês conseguiram A dar gente esse conseguiu dar esse suporte para o desenvolvimento. para ela poder aprimorar o produto dela. E hoje, assim, o pão de queijo dela é uma referência. Ela tem o pão de queijo congelado, ela tem o pão de queijo recheado e ela está crescendo. E ela ontem, no sábado, ela me mostrava, Gabriel, olha o projeto pronto. Ela está com o projeto pronto para começar a fazer a cozinha industrial dela. Para Isso começar é a muito construir. legal, Então, é alguém que acreditou na força do seu trabalho. sem dúvida. E que teve o apoio da prefeitura. Então, assim, essa é uma pequena empresária. E eu falo que, às vezes, Erivelto, as pessoas veem no noticiário assim, São Gonçalo recebe uma grande indústria. Às vezes, 1, 2, 3, 4, nós temos grandes. Mas não tem dimensão dos pequenos e médios negócios que a gente tem dado apoio. Hoje, no IFMG, são 33 pequenos negócios sendo apoiados. Nós fizemos, em 2025, 853 atendimentos na Casa do Empreendedor. 853 atendimentos para tirar dúvida. Para tirar dúvida, para dar consultoria, para emitir uma guia. 853 atendimentos. Bacana demais. Ou seja, a prefeitura está de portas abertas para o pequeno empreendedor. Né? Então, o médio, o grande, todo mundo a gente tem. Eu falo que a gente tem uma carteira de projetos e de oportunidades, que passa por linha de crédito, passa pelo Bolsa Trabalho, passa por qualificação. Então, tem muita coisa. Então, assim, São Gonçalo sempre de portas abertas para quem quer inovar, empreender, ser dono do seu negócio, chegar com uma ideia. Isso aí. Quem tem uma ideia, a gente está de portas abertas. Quem já tem o seu negócio, a gente quem quiser melhorar. Quem quiser, lá é o local certo. Muito legal. Falando agora dos grandes empreendimentos também. Você falou aí dessa história maravilhosa e muito inspiradora, mas São Gonçalo vai receber um investimento milionário de 150 milhões, se não me engano, né, com a Bional. Isso aí. E isso é um salto, uma parceria com a Vale. Como é que foi essa construção desse negócio? Olha, somente em investimentos privados, nós vamos chegar a 300 milhões de investimentos até o final desse ano. Nós temos aí a Bional. Eu falo que às vezes as pessoas falam, o que é essa Bional? Né? Um nome diferente, um nome bonito, né? A Bional é uma joint venture. O que é uma joint venture? Né? É uma sociedade da Cenibra, que é uma das maiores produtoras de celulose de eucalipto do mundo, com a Vale. Então, uma parte de uma, parte da outra. As duas empresas, Vale e Cenibra, se uniram para produzir o biocarbono. A gente vive hoje um momento onde a indústria está buscando a descarbonização. Ela está buscando a gente fazer uma indústria cada vez mais sustentável e limpa. Sim. E aí, no nosso Distrito Industrial 3, ela vai se instalar com uma planta de mais de 100 mil metros quadrados, que a partir do eucalipto ela tem uma tecnologia patenteada inédita, ela vai investir mais de 150 milhões de reais, gerando 85 empregos diretos, fora os indiretos, empregos com alta qualificação, empregos técnicos de engenheiro, e ela vai produzir. Isso é uma virada de chave, porque coloca São Gonçalo na rota da descarbonização, coloca São Gonçalo na rota da indústria limpa, de uma indústria que é o futuro não do Brasil, é o futuro do mundo. Sim. A indústria está se ressignificando em todo o local. Todas as empresas se preocupam com isso. Isso é muito importante. Então, a Bional, a gente tem conversado muito com eles, é um processo mais moroso, porque envolve uma multinacional japonesa com uma multinacional gigantesca que é a Vale, né? O processo está bem
adiantado, a gente tem conversado muito com eles, e em breve a gente tem uma expectativa aí dessa planta já começar a ser construída. Paralelo a isso, são grandes os outros investimentos que nós temos, né? Eu cito aqui, como por exemplo, Uhum. o Grupo Hiper Comercial, que é o Frigo Hiper São Gonçalo, Sim. vai ser um frigorífico com uma capacidade aí de abater mais de 50 bois dia, mais de 150 porcos, né? É uma indústria de carnes mesmo, não é um matadouro apenas, é uma indústria que Uhum. vai colocar toda a região. E aí, uma coisa que eu gosto de falar sempre para as pessoas que não estão ouvindo, o desenvolvimento de uma cidade, ele é o desenvolvimento de uma região. Sem dúvida. Não há competitividade. O Nozinho sempre gosta de frisar isso. Quando São Gonçalo desenvolve o Médio Piracicaba. Não tem competição entre São Gonçalo e Monlevade, entre São Gonçalo e Itabira, porque nós estamos falando de uma região. Uhum. Quando a gente fala, por exemplo, de Juiz de Fora, as pessoas falam assim, Zona da Mata. Quando a gente fala, por exemplo, de Pouso Alegre, as pessoas falam o sul de Minas, Uhum. né? Por que quando a gente não fala Médio Piracicaba? Pois é. É isso que a gente tem que falar. Porque quando a gente fortalece um distrito industrial às margens da BR-381, consequentemente, ele vai beneficiar João Monlevade, ele vai beneficiar toda a região. Então, a gente beneficia através da mão de obra qualificada que tem Monlevade com a sua universidade estadual, com a sua universidade federal, que é o UENG, com a UFOP, beneficia todo um território. Então, eu falo muito isso, que o desenvolvimento de uma cidade é o desenvolvimento de uma região. A gente precisa, e eu converso muito com o secretário de Desenvolvimento Econômico do Médio Piracicaba, a gente tem um grupo que a gente troca ideia, a gente faz alguns encontros, a gente conversa com o Eduardo, que é secretário de Monlevade, conversa com a Flávia de Catas Altas, o Bruno de Barão, o Gustavo lá de Santa Bárbara, Sim. de Alvinópolis, a Rayane lá em Bela Vista de Minas, enfim, a gente troca muita ideia, né, para poder conversar sobre o desenvolvimento dessa região nossa e poder entender que quando uma cidade desenvolve toda uma região. É. Então, isso é muito, muito importante, porque esses grandes investimentos, eles são importantes, né? Igual eu falei, por exemplo, a Tcheliana, que é uma outra planta muito importante que nós vamos receber agora, vai produzir até 16 toneladas de salgado Nossa, dia, é né? muita É coisa. muita coisa. A Fralia, que é uma gigante Do que já cacau, está né? em São Gonçalo, é cacau. Muita gente fala, mas cacau? Tem cacau em São Gonçalo? Pois é. Tem beneficiamento de cacau. O cacau, ele vem do Belém do Pará, ele vem do norte de Minas e ele vem da Bahia. Esse cacau, ele chega até São Gonçalo, ele é beneficiado, de lá ele vira o chocolate em pó. Ele vira o Então, de beneficiamento São do cacau. Gonçalo sai o De chocolate São em pó. Gonçalo sai o chocolate em pó para o mundo. Hoje a gente já exporta para o Chile, já exporta para a Argentina. O Matheus Pedrosa, que é o CEO da empresa, tem uma visão muito bacana, sabe? Tem uma visão de mercado, uma visão competitiva, de uma fábrica muito moderna. E a gente tem, eu falo que a gente tem também a felicidade, sabe, Erivelto, de ter em São Gonçalo bons empresários que estão acreditando na cidade. Então, o Grupo Frigo Hiper, né, já é um grupo consolidado. Sim. Marcelo, o Hélio, O Hélio, o Marco Antônio, a Júlia, né, tem o Léo, o Otávio. São pessoas que têm uma visão muito bacana que estão em São Gonçalo. Você pega a Fralia, você tem o Matheus Pedrosa ali, que tem uma visão muito legal. A Tcheliana, né, tem o Paulo, que é o proprietário, junto com a equipe toda dele ali, tem o Felipe, o Rafael, os meninos todos que estão sempre conversando junto com a gente lá. A gente tem a Nitronel, né, que estava conversando agora há pouco com o Pedro, que é uma empresa muito interessante também, que está chegando dentro da nossa cidade. Então, você vê assim, tem a Ecopro, que está chegando agora com uma fábrica de aquecedores solares, que Pois tem o Fabrício. Aham. Enfim, se eu fosse citar, tem a Fruto de Minas lá, com a Sara e o Túlio, tem a Quitorresmo. Enfim, tem uma infinidade de empresas que estão chegando, fora as empresas que são da cidade, que estão acreditando no potencial de São Gonçalo. Isso é muito interessante. E para fortalecer isso, fala um pouquinho do programa Prospera Mais. Ele é um programa que busca justamente trazer mais empresas, fortalecer a estrutura. Fala um pouquinho desse programa. O Prospera Mais, ele é o norte para São Gonçalo. Ele indica o caminho para onde o município quer chegar. Então, ele é um conjunto de leis, ele é um conjunto de programas. Então, a gente está falando aí de linhas de crédito, que é crédito no Crescer Sem Juros para pequenas e médias empresas, fundo de equalização, que é um fundo para grandes investimentos. Temos ali Bolsa Trabalho, que é um programa onde a gente subsidia o pagamento do colaborador
com a contrapartida do empresário contratar pessoas da cidade, preferencialmente primeiro emprego. Esse programa eu gosto sempre de falar dele. O Bolsa Trabalho, ele já deu oportunidade para 39 jovens de primeiro emprego, 15 Muito bom. empresas parceiras. Então, o que a gente faz? A gente chama o empresário e fala, olha, dê oportunidade de primeiro emprego. Porque como que você vai cobrar experiência de quem nunca teve oportunidade? Verdade. Então, o Bolsa Trabalho está dentro do Prospera Mais, é um programa que estende a mão para o empresário contratar com a contrapartida de dar oportunidade para a pessoa da cidade, né? E dentro do Prospera, a gente tem a questão da oferta fundiária, as áreas do distrito. E o que eu gosto de sempre ressaltar em relação às nossas áreas? Todas as áreas regularizadas. Um plano diretor muito moderno, que já delimita que nós somos zona de processamento de interesse logístico ao longo de toda a MG 129, zona de interesse industrial, zona de processamento de exportação. Às vezes a pessoa pode falar assim, mas Gabriel, qual que é a diferença que faz isso? Por que isso é importante para o empresário ou para quem está nos ouvindo? Quando você tem um plano diretor que delimita onde é a indústria, você faz com que o crescimento seja ordenado. Você impede que no futuro você tenha ali residências conflitando com a indústria. Então isso é muito importante. Isso faz com que a gente tenha um direcionamento de para onde a cidade quer crescer. Então São Gonçalo tem um plano diretor muito moderno, um código tributário também moderno. Então o Prospera ele reúne tudo isso. O Prospera ele é um programa que engloba todo o arcabouço de ações, programas para desenvolvimento econômico. É ele que tem ali tudo aquilo que a gente tem para desenvolvimento econômico, desde linha de crédito, programas, ações, e ele é a porta de entrada. Chegou ali, a gente tem ações para oferecer dentro do Prospera, que é para quem quer prosperar, para quem quer investir na cidade. E como é que a cidade articula e equilibra essas questões? Por exemplo, atrair, ao mesmo tempo com esse pacote de isenção, subsídios. Isso é em virtude da receita econômica? De onde é que vem esses recursos? Olha, Nozinho tem uma frase que eu gosto sempre de usar. Não adianta ter dinheiro e não saber usar. Porque se somente ter recursos fosse sinônimo de desenvolvimento e prosperidade, todo município minerador era para ser top, né? top 10, top 5. São Gonçalo está entre os 10 mais que recebem. Então, onde que eu enxergo? Você precisa de ter um bom direcionamento do recurso público. Em São Gonçalo, 15% do que se arrecada com o CEFEM vai para um fundo de desenvolvimento econômico. Esse fundo é algo que demonstra a responsabilidade da cidade. Demonstra que o gestor, nosso prefeito Nozinho, sabe o que fazer com o dinheiro público. Porque, veja bem, Erivelto, quando você tem que tomar uma decisão pública, política, muitas das vezes, quando você vai falar de um investimento de energia, de saneamento, tudo isso é desenvolvimento econômico. Se você colocar num gestor que não tem capacidade e não tem comprometimento com o futuro, se você falar com ele assim, entre gastar 1 milhão para derramar asfalto e entre gastar 1 milhão para estruturar uma cidade para desenvolvimento econômico, você pode ter certeza. O gestor que não tem visão, ele vai preferir gastar com aquilo que naturalmente dá voto. Certo? É visível, né? Exato. Quando você tem um gestor que tem compromisso, o que você entende? Opa, deixa eu estruturar a cidade. Porque se eu estruturar a cidade, eu consigo atrair indústrias. Então, a receita de São Gonçalo, ela é um fator positivo, claro. É ela que possibilita a alta capacidade de investimento. Né? São Gonçalo, segundo os dados do Instituto Acla, do IGMA, é um dos municípios que mais investe per capita. É o maior investimento público per capita. E isso, por exemplo, nos deu agora, segundo o IBRAM e a Agenda Pública, entre os 79 municípios mineradores, nós somos o município com a melhor qualidade de vida. E isso é muito, muito positivo. Por quê? Porque é demonstrando que o município está pegando aquela riqueza e está transformando ela em qualidade de vida. Está investindo em infra. E isso faz com que as empresas, o empresário, ele tenha essa segurança de ir para a cidade. Por quê? Ele vai encontrar uma cidade com um plano diretor moderno, com código tributário revisado, com transporte público 100% gratuito, com um hospital agora funcionando, com escola de tempo integral, com um plano diretor que mostra para onde a cidade vai crescer com um bom ordenamento, com vias duplicadas. Ou seja, tudo
se soma e faz com que a cidade seja um ambiente mais favorável. Você falou aí em cerca de 15%, né, de investimento. Esse valor, você sabe dizer quanto que está hoje? Então, a gente tem uma arrecadação de CEFEM aí que ela varia de 10, 9 a 8 milhões mês. Desse valor, 15% é destinado para esse fundo de desenvolvimento econômico. Mês a mês ou Mês a anual? mês, mês a mês, mês a mês. E é esse fundo que possibilita os investimentos. Construir um novo distrito, construir um centro de aceleração de negócio, implantar um instituto federal, fazer obras como o trevo da BR-381. Então, esse recurso ele é para investimento, para investir no futuro da cidade. Então, assim, essa preocupação de já pegar parte da CEFEM para fazer um reinvestimento, mantendo toda uma cadeia, né, para que a cidade prospere aí rumo ao futuro. Hoje está muito na moda falar de fundo soberano. E eu falo que assim, o fundo soberano é uma ideia excelente, muito boa, mas você tem que ter uma noção de que é o seguinte, não adianta você pegar um dinheiro, colocar ele numa poupança se as necessidades da população não estão sendo atendidas. Então, o que São Gonçalo tem hoje de particularidade positiva é que, no momento certo, a cidade pegou o seu recurso e investiu nele em infraestrutura. E agora ele direciona o investimento público para o desenvolvimento econômico. Porque muitas das vezes a gente ouve assim, desenvolvimento econômico é prioridade. Desenvolvimento econômico precisa ser o carro-chefe. E aí quando você vai olhar lá no orçamento, você fala, poxa vida, mas não tem orçamento. Mas a secretaria não tem equipe. A secretaria não está estruturada. Então não é. É igual eu falo com a educação. Né? As pessoas gostam de fazer educação é prioridade. Em São Gonçalo, Nozim mostra que é prioridade. Não à toa é selo ouro, né? A secretária Lucinda, junto com sua equipe, tem um trabalho reconhecido nacionalmente. Tem escola integral, programa de uniforme. Exato. Enfim. Investimento em robótica e tecnologia. Isso é muito bacana. Então, quer dizer... Então, eu falo, quando você vai falar com alguma coisa é prioridade, eu sempre falo o seguinte, é prioridade? Tem orçamento? Tem atenção? Tem equipe? Tem trabalho integrado? Aí é prioridade. Prioridade da boca para fora não faz sentido. Isso realmente faz com que a cidade tenha esse resultado que a gente tem acompanhado, né? E você é uma pessoa que está sempre viajando, está sempre mostrando a cidade, né? Nós temos aqui, olha, apresentou um belíssimo catálogo, São Gonçalo, o melhor lugar para investir. Acredito que esse aqui seja o seu cartão de visitas, né? Eu sou o Gabriel de São Gonçalo, conheça a nossa cidade. Como é que nasceu essa ideia? Você pode falar também um pouquinho das estatísticas que a sua secretaria reuniu num aplicativo? Sim, claro. Isso tudo facilita, né, para o empresário. O Prospera, ele nasceu ali em 2023, né? Ele foi estruturado como concepção a partir de um diagnóstico de gargalos, um diagnóstico de oportunidades, e foi mapeado tudo aquilo que o município tinha de problema, de oportunidade, e chegou-se no Prospera, né? E então, eu brinco que isso aqui a gente bota debaixo do braço e vai prospectar. Hoje, eu trabalho na secretaria com 3 pilares: prospecção, fidelização e fiscalização. Prospecção é o quê? Atrair empresas, atrair os grandes investimentos, buscar as empresas que querem investir em São Gonçalo, empresas que vão contribuir para o futuro da cidade. Fidelização é o quê? É você pegar o empresário que já está na cidade, seja o pequeno, seja o comerciante local, e falar com ele, olha, nós estamos aqui, as portas estão abertas para você. A gente tem política de crédito, a gente tem Bolsa Trabalho, a gente tem suporte, a gente tem orientação. E fiscalização é garantir a efetividade da política. Porque muitas das vezes a gente acha que o caminho é só atrair empresa, mas você atrai, você instala e você tem que acompanhar. É verdade. Então, em São Gonçalo, a gente tem um processo muito rigoroso. A empresa que recebe a concessão de um terreno público e benefícios e incentivos fiscais, ela tem que cumprir. Tem que gerar emprego, tem que pagar os impostos em dias, tem que cumprir o faturamento que ela estimou ali. Não cumpriu, não esteve naquilo ali, ou a empresa vai chegar para a gente conversar e vai falar assim, olha, prefeitura, eu preciso de me readequar. Ou então nós vamos chegar no entendimento, que é o que aconteceu há pouco tempo com uma empresa, é o seguinte, vocês não conseguem continuar. Você não tem condição. E a empresa fala, ok, estamos saindo, retoma essa área para o município, faça a concessão para outra. Porque a gente também tem que ter responsabilidade no seguinte sentido. Não adianta nada eu ter um distrito industrial com 20, 30 empresas. Quantas delas estão cumprindo a contrapartida de gerar imposto e esse imposto retornar em forma de investimento para a população? Porque só colocar a empresa não adianta. E também não pode ser só filantropia, né? Exatamente. Para você ter ideia, no ano de 2025, nós fizemos a avaliação de 46 empresas, médias e grandes, que nos procuraram no município. 46 nos procuraram, médias e grandes, querendo se instalar. Certo.
aí a porta de entrada preenche um formulário, envia a documentação. Então é tudo. É a DAMEF, é o DRE, é o balanço, são os contratos, é a relação de funcionário, é tudo, capacidade de investimento da empresa, para a gente falar assim, olha, isso aqui que você está colocando faz sentido, isso aqui não faz. E a partir daquilo ali a gente vai falar assim, agora nós vamos ver dentro da lei aquilo que você pode ter direito de acessar. Pra você ter ideia, de 47, 10 foram pré-qualificadas. De 10, 5 chegaram até o final. Ou seja, se a gente quisesse só colocar a empresa por colocar a empresa, eu podia falar assim, ó, tem 47. Não. Nosso compromisso é colocar empresas que vão gerar receita, vão gerar emprego e fazem sentido para a política de diversificação econômica. Por que a gente fala muito hoje da indústria alimentícia e da indústria química? A indústria alimentícia e a indústria química, elas não têm nenhuma inter-relação ali, ela não tem nenhuma dependência com a mineração. Sim. São setores completamente diferentes. Se eu tenho uma baixa na mineração, o setor de alimentos ele não é afetado. E o setor de alimentos ele tem uma particularidade. Ele absorve a mão de obra feminina, que a mineração não absorve. Ele tem uma alta capacidade de fidelização da sua mão de obra e ele também consegue qualificar e treinar com uma rapidez maior. Então, por isso que a gente tem trabalhado nisso, né? Nesse tripé de prospectar, fidelizar e fiscalizar. E a gente usa de muitos instrumentos. O primeiro instrumento é a legislação, que a gente tem hoje, governança. Então, a gente tem um conselho, nenhuma decisão é tomada da minha cabeça, da minha vontade ou da caneta do prefeito. A gente tem um conselho de desenvolvimento econômico composto ali pelas demais secretarias, então Secretaria da Fazenda, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Meio Ambiente, Sociedade Civil, então tem lá a Associação Comercial, a Emater, o Senai, o IFMG e a Vale, que participam, né? E instrumentos. Um instrumento que a gente lançou há pouco tempo é o Observatório de Desenvolvimento Econômico e Social. O Observatório, ele reúne todos os indicadores do município. Indicadores que já existem, federais, estaduais, municipais, e também índices que nós criamos no próprio município. Quais, por exemplo? Um deles é o ID, né, que é o Índice de Diversificação Econômica. É para a gente medir o seguinte, de que forma o município está se diversificando? O que evidencia que a diversificação econômica está acontecendo? Então, por exemplo, quando a gente pega os dados do CAGED, do mês de maio de 2026, São Gonçalo bateu recorde dos últimos 20 anos na geração de emprego. O estoque de empregos formais na iniciativa privada foi recorde, desconsiderando ali o aumento da mina de brucutu em 2021. Quando você pega para ver os empregos que estão sendo gerados, eles estão em segmentos que não são dependentes da mineração. Comércio e serviço, indústria, agropecuária. O que se evidencia? Uma economia aquecida. Uma economia que está aumentando o seu emprego, mas está aumentando o seu emprego não somente em relação à mineração. E isso mostra que a cidade está se diversificando. E um outro índice muito interessante que a gente tem lá hoje, que a gente criou, é o índice de preço ao consumidor. Índice de preços ao consumidor. Hoje, nós medimos a inflação municipal. Muitas das vezes as pessoas falam assim, viver em cidades mineradoras é caro. Pois é, essa é uma máxima que a gente ouve muito. Exato. Mas quanto caro? O que é caro? E Por que é caro? Em relação a quê? Qual cidade? Hoje, a gente tem, e aqui eu tenho, dá para mostrar a vocês um pouquinho, a gente tem aqui, ó, o Observatório de Desenvolvimento Econômico e Social, né? Então, esse aqui é uma plataforma pública. Está aberta no site da prefeitura? Qualquer pessoa que estiver nos acompanhando, ela vai entrar, sãogonçalo.mg.gov.br, vai descer, vai ter a aba Observatório, ela vai clicar aqui nesse dashboard, e esse dashboard, a gente tem nele tudo. Então, eu tenho aqui mercado de trabalho, falei com você agora pouco aqui. Olha aqui, nós temos um saldo de 7.361. Nós somos um dos municípios com maior índice de empregabilidade do país. As pessoas estão empregadas. O valor do salário médio, ou seja, a gente teve uma variação aqui do emprego formal, um aumento de 5%. Então, veja, a cidade está aumentando o seu número de empregos. E aqui, para quem está acompanhando, não vai ser possível ver agora. Você vê que a cidade, né, ela gerou uma estabilidade aqui de empregos. Você pega aqui, tem os dados do CAGED, então saldos aqui de emprego é positivo. Legal falar, são 240 admissões. Isso. Ou contra seja, 168 desligamentos. Isso em qual período aí? Isso aqui, nós estamos no período do mês database de maio. Isso aqui nós estamos falando de maio, mas aqui a gente consegue puxar aqui mas é e jogar para mostra junho. Alta. Ou seja, em junho foram 43, ou seja, o saldo ele é positivo mês a mês, né? Aqui a gente tem a arrecadação, aqui a gente tem a população. Um dado muito interessante, a população está envelhecendo. Sim.
Veja bem, a média de São Gonçalo hoje é 35 anos. Você vai falar, a população jovem, mas a média nos anos 2000, ela era de 29. Desculpa, em 2010 2010. era 29. Nos anos 2000 era de 24. Ou seja, envelheceu 10 A anos. população envelheceu. E por que é Em importante a 25 gente anos. ter um dado como esse? Uhum. Nós investimos agora recentemente, junto com o Senac, num curso de formação de cuidador de idosos, Sim. que é um curso que tem demanda hoje no mercado de trabalho e não consegue. É. Então a gente está formando pessoas para isso. A gente está investindo numa política pública que é do futuro, né? E aqui, Erivelto, é a inflação e custo de vida. Isso é Veja bem, interessante. a inflação acumulada no Brasil, 3,36. Uhum. A inflação acumulada em São Gonçalo, 6,26. Nós temos uma variação aí de 2,9% a mais em relação à média Brasil. Sim. E aí você vai falar assim, mas onde o custo de vida é mais caro? A gente puxa aqui, ó. Alimentação. Aí aqui já é uma coisa que a gente quebra. Uhum. Alimentação em São Gonçalo, em junho nós tivemos deflação. Então o custo de vida com alimentação não é alto na cidade, né? Transporte também é baixo. Por quê? Porque o município tem uma política de tarifa zero, que isso pesa. Onde que a gente tem concentrado hoje uma alta da inflação municipal? Habitação. Uhum. E por que isso aqui é interessante a gente mapear? Isso aqui permitiu que a gente fizesse um estudo e comprovasse para a mineração, para a Vale, que a mineração impacta dentro da inflação municipal, gerando um déficit habitacional. E o prefeito Nozinho já fez um projeto, está mandando para a Câmara nos próximos dias, para fazer a construção de moradias, para resolver uma política pública que é de habitação. Uhum. Então, veja bem, falei agora há pouco, tudo se integra. É. Quando a gente fala de desenvolvimento econômico, habitação, infraestrutura, alimentação. Então, tudo isso aqui, ó, a gente mapeia. E olha que interessante, o DIEESE, ele mede o preço da cesta básica. Sim. Nas capitais, o preço da cesta básica em Belo Horizonte, no mês de junho, R$ 800,76. O preço da cesta básica em São Gonçalo, R$ 781,42. Ou seja, quando você fala que o custo de vida na cidade mineradora é mais caro, a gente consegue estratificar onde é mais caro. E aí aqui a gente está falando de política pública baseada em evidências, né? Eu, como gestor público de formação, me lembro das minhas aulas de teoria geral de Estado, de políticas públicas, de falar assim, você tem que ter comprovação do que você está falando. Verdade. Então aqui a gente consegue mostrar e mensurar o que está acontecendo na cidade. Agora, não sei se é mito ou se é verdade, mas sempre falam que um dos impactos é justamente essa questão de moradia, preço de aluguel, às vezes em virtude de obras temporárias, em virtude da mineração. Isso também acontece em São Gonçalo? Acontece tanto que a gente tem hoje uma lei que nós sancionamos há pouco tempo, que nós criamos um plano de fiscalização e monitoramento da população flutuante. Para a gente saber, uma empresa que chega, é diferente uma empresa que se instala no nosso distrito industrial, que vai gerar uma cadeia produtiva, que ela vai ter ali o funcionário que vai ser contratado, que vai trabalhar, do que uma empresa prestadora de serviço da mineração, que ela vai chegar, ela vai ter seu cronograma ali para sua mão de obra, e quando acabar o contrato ela vai embora. Sim. Então hoje a gente sabe, uma empresa chegou para prestar serviço para a Vale. Quanto tempo ela vai ficar? Qual que é o pico de funcionários? Ela vai usar alojamento? Ela vai alugar imóvel? Como que é? Então a gente consegue, a partir disso, mensurar e saber onde está sendo o impacto, né? Então, assim, o ticket médio de aluguel, ele é mais alto em virtude da mineração? É. Mas a partir desse estudo, agora a gente já consegue chegar e mapear. Ó, aqui está mais caro, ali está mais barato. E entender como que a gente consegue reduzir os danos causados pela mineração. Entendi. Isso é muito bacana porque quando a pessoa vier questionar, vocês têm todos os dados e você mostra isso certamente para outros investidores. Exatamente. Serve de norte, né? De caminho para os investidores. Ô, Gabriel, você falou aqui sobre o IFMG, né? Você citou aqui que eles dá capacitação, o Instituto Tecnológico já começou, né, essas primeiras turmas. E como é que é a visão do município para manter esse instituto? A ideia é que essa parceria seja sempre renovada, porque muita gente tem dúvida, porque Monlevade vai ter um campus, e lá vocês têm um Instituto Tecnológico. Qual que é a diferença? A unidade tecnológica do IFMG em São Gonçalo, ele é um modelo pioneiro no Brasil. Ele nasceu a partir de um arranjo, a partir de um tripé. Setor produtivo, academia e poder público.
o IFMG ele tem seus parques tecnológicos. E o nosso é um parque tecnológico distribuído. E dentro desse parque tecnológico, a gente tem ali centros de excelência. Então, a gente tem 2 centros. O Centro de Excelência de Inteligência Artificial, com pesquisas. Então, inteligência artificial aplicada na produção de mel, inteligência artificial aplicada no agronegócio. E a gente tem o Centro de Excelência de Produtos de Origem Artesanal. Queijo, Minas Frescal, o queijo Minas da Casca Florida. Então, ou seja, são centros de excelência de pesquisa. Entendi. É a academia junto com o setor produtivo, desenvolvendo solução, desenvolvendo produto. Né? Nós temos uma outra parte que é os cursos de formação inicial continuada. São cursos de formação rápida. Por exemplo, ciência de dados da mineração. São cursos rápidos. A gente quer fazer lá, por exemplo, inteligência artificial aplicada na interface da cultura e do turismo, para a gente elaborar roteiros. Então, são cursos rápidos, são cursos curtos. E temos também os cursos técnicos e os cursos de pós-graduação. Então, nós já temos hoje uma turma de técnico em química. E aí, você que está nos acompanhando, que está em busca de uma oportunidade, nós estamos com os editais em aberto. Se você entrar lá, nós temos agora o técnico em administração, que vai ter aulas terça, quarta e quinta à noite, que é um curso semipresencial, né? Ele acontece 3 dias presencial, 2 dias remoto, de acordo com o mercado de trabalho, ou seja, é você formar um técnico no ensino federal e gratuito. Isso. E 2 pós-graduações. Nós vamos ter uma pós-graduação em inteligência artificial, que é uma pós híbrida. Ela vai acontecer 80% à distância e 20% presencial. Aí 18 meses de duração, voltado para quem está nesse mercado da tecnologia, que é o futuro hoje, e uma pós-graduação 100% presencial, que é em gestão pública e desenvolvimento regional. Uma pós muito interessante, que não tem em nenhum lugar na nossa região. Ela vai ser presencial, 100% presencial, sextas à noite e sábados de manhã. A maioria tem duração de 18 meses. 18 meses. 1 ano e meio, isso aí. Então, além disso, o nosso Instituto Federal ele tem o local que é o coworking, que ele recebe as empresas. Então, a gente tem a pré-incubação e a incubação, que é onde a empresa chega com uma ideia, passa por um processo de análise e ele recebe qualificação e tudo. Então, a nossa modelagem do IFMG de São Gonçalo, ele é diferente, né, por exemplo, de um campus convencional e tradicional como o de Molevade. E aí, veja bem o que eu falei agora há pouco. Não compete. Se integram. Entendi. Porque aquele aluno que eventualmente tiver aqui em Molevade, passando pelo curso técnico subsequente, médio ali, ele pode lá no futuro fazer uma pós-graduação, ele pode fazer uma pesquisa. Então, o nosso Instituto Federal, ele é regional. Ele está aberto e ele se integra com o de Molevade, mas com uma proposta diferente, uma proposta voltada para pesquisa aplicada e empreendedorismo. Esse pensamento, né, a região como um grande centro, a gente tem aqui no caso a AMEP, Associação de Municípios, que há 40 anos já faz a representação política, e esse pensamento de ter as cidades integradas, né, é muito interessante, porque as proximidades, comparando com grandes cidades, é como se quase como uma fosse bairro da outra, né? Então, assim, é muito bom ter essa sinergia regional. A AMEP é uma instituição importantíssima, né? Celebrou 40 anos no ano passado e é uma instituição que contribui para o associativismo, contribui para a nossa região, e eu falo que a gente tem que ter muito orgulho. A AMEP fez uma campanha muito bacana lá, o prefeito Augusto, né, que é o presidente, sou o MED Piracicaba. Muito bacana. Falo que eu tenho orgulho de vestir aquela camisa e dizer, eu sou do MED Piracicaba. E nós temos que ter orgulho de dizer que nós somos de uma região. Região importantíssima, né? Nós estamos falando de uma região onde tem uma das maiores minas de minério de ferro da Vale, que é a mina de Brucutu em São Gonçalo. Nós estamos falando de uma cidade que tem o berço da mineração, que é Itabira, terra de Carlos Drummond de Andrade. Nós estamos falando de Santa Bárbara, uma cidade histórica importantíssima para o município, Barão de Cocais, Alvinópolis, Rio Piracicaba, São Domingos do Prata, João Molevade, que tem uma importância histórica para a siderurgia brasileira, uma cidade forte do ponto de vista do comércio. Nós somos cortados pela 262, pela 381, pela 129. A gente está próximo à região central do estado, nós estamos próximo à região dos Inconfidentes, ou seja, a nossa região é uma região que tem caminho para o Espírito Santo. Nós somos uma região que tem recursos minerais, minério de ferro, nós somos uma região rica em água, nós somos uma região que tem capacidade de produção leiteira, nós estamos falando de Bom Jesus do Amparo, uma pequena cidade com uma capacidade muito grande, nós temos zona rural, nós temos terra, ou seja, nossa região é uma região forte. Demais, você fala de cachoeira, de ecoturismo. Ecoturismo, sabe? A gente tem Peti, a gente tem Serra dos Alves, a gente tem Catazal.
altas, a gente Verdade. tem uma série de fatores, a gente tem Brumal, a gente tem, enfim, a gente tem a Rota do Ferro em Barão. Nós somos uma região Sim. muito rica culturalmente, economicamente, eu acho que a gente precisa de reafirmar isso, Verdade. reafirmar a importância do Médio Piracicaba, reafirmar essa força, essa capacidade de dizer o seguinte, que as cidades do Médio Piracicaba são cidades importantes, são cidades que estão unidas, são cidades que têm que pensar na sua economia de forma importante e que o Estado de Minas Gerais, que o governo federal enxergue nessa região uma região forte. É verdade. Nós estamos falando que nós temos a Universidade Federal de Itajubá, que é a Unifei, nós temos a UFOP, nós temos a UENG, nós temos instituições privadas como FUNSESI, como Docton, como UNA, nós temos o IFMG, Chegando. enfim, nós temos uma série de instituições importantes, nós temos grandes empresários aqui, nós temos um povo trabalhador, um povo hospitaleiro. Então, essa região nossa é uma região forte, é uma região importante e que tem que ser enxergada, respeitada e valorizada. Principalmente, né? Você tem razão. Gabriel, chegando no momento da nossa entrevista que eu faço um ping-pong. Sim. Eu vou te fazer umas perguntas rápidas e você me responde tipo top of mind, tá? A primeira coisa que vem à mente. Combinado. Tá bom? Uma cidade da região? Nossa, difícil. Meu coração... Itabira e São Gonçalo. Tá bem, tá bem. Um lugar de São Gonçalo que te chama a atenção? Petit. Uma pessoa que te inspira, seja profissional, pessoal? Nozinho. É redundante, mas é o Nozinho. Um empreendedor que você admira? Nossa, difícil citar um empreendedor. Pode ser internacional, nacional ou local, enfim. Eu gosto muito da Luísa Trajano. Muito legal. Magazine, importantíssimo. Uma mulher, né? empreendedora. Agora, uma empresa que você gostaria de ver em São Gonçalo? Uma empresa que eu gostaria de ver em São Gonçalo. Você citou várias áreas, mas pensa aí. Setor automobilístico. Setor automobilístico. Setor automobilístico. Eu acho que a gente tem capacidade para receber. Nós estamos às margens da 381, acho que a gente pode pensar nisso. Na sua visão, indústria ou tecnologia? Indústria com base tecnológica. Mineradora ou startups? Eu acho que são questões muito diferentes, mas eu acho que a mineração é o ponto de partida, mas as startups são o futuro. Eu acho que a gente parte de presente e futuro. Entendi. Pensando na linha de São Gonçalo, né? Qualificação ou crédito? São Gonçalo investiu muito em qualificação com as suas escolas de tempo integral, oportunizou muito, mas está intensificando hoje. Então, eu diria que, nesse momento, qualificação. Qualificação. Bacana demais. Para você, itabirano, mas que mora em São Gonçalo, campo ou cidade? Olha, eu gosto muito do campo, mas eu sou mais urbano. E futuro político? Você que já disputou eleições, aí já foi candidato vereador, já participou ativamente, né, de campanhas políticas. Sim. Futuro político, Gabriel, hoje tá... Como é que tá a sua visão? Eu falo que política ele tem que ser consequência de trabalho. Eu digo para você hoje com muita tranquilidade que o meu compromisso hoje é entregar resultados em São Gonçalo. É fazer com que a cidade seja cada vez mais uma cidade próspera, uma cidade que se desenvolva. Eu digo que quando você faz um bom trabalho, o resultado lá na frente é consequência. Política e eleição, eu vou pensar lá na hora certa. As pessoas me perguntam muito sobre isso. Sim. Eu falo que assim, gente, esse ano tem eleição, mas é eleição para deputado, é eleição para senador, para governador. É claro, terei os meus candidatos, vou apoiar, mas o meu foco é trabalhar. Na hora certa, lá em 2028, a gente vai pensar nisso, mas eu diria que meu foco hoje está muito em resultado. E lá na frente, a política ela é uma consequência do trabalho. Eu falo que às vezes no Brasil, no poder público, as pessoas invertem muito, né? Elas pensam na política primeiro. Eu acho que a gente tem que pensar primeiro no trabalho. Muito bom, muito bom. Se você tivesse hoje na sua mão R$1 bilhão, o que você faria na sua parte de desenvolvimento econômico? Eu faria um grande complexo industrial com foco em logística e distribuição e faria um grande investimento em pesquisa, desenvolvimento e tecnologia. Esse é o futuro da cidade, você acredita?
Eu faria esse investimento. Acho que seria você investir em logística, investir em grandes centros e tecnologia de ponta, formação, qualificação, desenvolvedor, programador, tecnologia aplicada mesmo. Ok. Chegando aqui à reta final, Gabriel, se você pudesse falar com um grande empreendedor, você falou aí da área de da indústria automobilística e tudo mais, o que você falaria para ele, assim, suponhamos que esteja aqui nessa câmera, Sim. o que você falaria assim, olha, vem investir em São Gonçalo? Olha, você que quer empreender, seja pequeno, médio, grande, se você busca por uma cidade que tem segurança jurídica, que tem uma estabilidade política grande, que tem política pública que facilita a sua vida, que tem uma localização estratégica, que tem uma prefeitura que abre as portas, esse lugar é São Gonçalo. É uma cidade que cresce com planejamento, cresce com responsabilidade, uma cidade que os números comprovam, é recorde em geração de emprego, em atração de empresas, mas principalmente uma cidade que cresce, mas cresce com qualidade de vida, com desenvolvimento para as pessoas, com escolas de qualidade, com uma saúde de ponta, com acesso à cultura, ao lazer, com respeito ao meio ambiente, com um planejamento para que possa ser uma cidade desenvolvida, mas sem esquecer do mais importante, desenvolver as pessoas. Então, São Gonçalo é um ambiente preparado, é uma cidade que tem oferta fundiária, é uma cidade que tem segurança jurídica, é uma cidade para quem quer empreender, é o local e é o destino certo. Muito bom. E lembrando que semana que vem, no dia 27, se não me engano, Sim, não é isso? isso aí. Temos aí um convite para o Prospera, mais novas áreas, novas oportunidades. Isso aí. Como é que vai ser esse evento? Dia 27, nós vamos receber a secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico, a Mila Correia, uma secretária super competente que tem feito um trabalho muito bom à frente da pasta. Ela estará conosco nesse dia, onde nós vamos aí apresentar aos investidores, né, as novas áreas, o Distrito Industrial 3, o Distrito Industrial 4, as novas empresas que estão chegando. Vamos ter ali também a sanção de importantes leis para o desenvolvimento econômico e vai ser um momento da gente mostrar o resultado das políticas públicas que estão acontecendo. Então, dia 27, a partir das 14 horas, no Centro Administrativo, a gente tem esse encontro, que é o Prospera Mais, novas áreas, novas oportunidades. Certeza que vai ser sucesso. Gabriel, eu te agradeço muito essa visita aqui no nosso bate-papo, foi muito produtivo. E vocês continuem conosco aqui nas redes sociais do Jornal Notícia. Lembrando que essa conversa também será reproduzida no Jornal Impresso, para que você fique sempre muito bem informado. Um abraço e até a próxima oportunidade.